Essa semana eu estava estudando para a live foi na sexta-feira, né? E eu estava lembrando de algo. Eu já estudei a vida de José algumas vezes. Eu gosto muito da vida de José. Eu participei a gente, quando era mais novo e as crianças mais novas, a gente ia muito no Palavra da Vida lá em Atibaia. E eu tive uma semana lá com o pastor Paulo Solonca, em que ele falou sobre Zafenate Paneia, sobre José. Uma semana inteira ouvindo sobre José. Sermões pequenos, né? Mas foi marcante. E pastor Paulo Solonca, de maneira bem pessoal, marcou minha vida, porque ele era, na época, um dos poucos pastores que discipulava, de verdade. Deixou um bom legado. Era um homem bem sério, bem bíblico. Ele era pastor na época lá em Florianópolis, cidade bonita. Eu estava estudando sobre José essa semana, e aí Deus me mostrou algo que eu já tinha visto e tinha esquecido, mas relembrar isso foi muito bom. José fica preso. Ele passa 11 anos como escravo e 2 anos na prisão. 13 anos, irmãos. 13 anos. Você está esperando algo há muito tempo? José, ele saiu de filho mimado, preferido de pai Jacó, para ir para um deserto, para um Egito, onde ele chegou lá e virou escravo. Escravo, não tem direito a nada. Foi parar na casa de Potifar, Deus abençoou tudo que ele fazia lá. Depois ele vai para a cadeia porque ele foi fiel a Deus. Por isso que ele foi para a cadeia. 2 anos de cadeia no anonimato lá, esquecido. E aí Deus me fez ver isso, que Deus soberanamente cuida e o tempo de Deus nunca está errado. Sabe, você está aguardando alguma coisa de Deus, parece que está demorando. Não está demorando, Deus tá no forno. Não pode tirar antes da hora. Sabe aquele bolo que sola? Ou aquela comida que você fez, mas tirou antes da hora do forno, não estava pronto ainda? Então, Deus deixou José preso 2 anos. Porque se José fosse solto antes de 2 anos, ele voltaria a ser escravo. José não estava entendendo nada daquilo, mas ele lá na cadeia, o dono, o administrador da cadeia, do cárcere, já conhecia a fama de José, o caráter de José, e deu para ele a chave da cadeia. É o primeiro prisioneiro que é administrador da própria cadeia. Foi José. E ele ficou 2 anos lá, sem dever nada a ninguém, não estava lá por culpa. Mas se ele é solto antes de 2 anos, ele voltaria a ser escravo. Ele precisou ficar lá 2 anos porque o sonho de Faraó só veio depois de 2 anos. E ninguém conseguiu interpretar o sonho. Aí o copeiro lembrou. Ah, tem um amigo meu lá, José, o hebreu. Ele interpreta sonhos, Deus usa ele para isso. E aí Faraó manda chamar José. José vai lá e interpreta o sonho. Não são 2 sonhos, é um sonho só. E Deus tem pressa no que vai fazer. Ele orienta Faraó, dá uma consultoria daquelas que custariam milhões de dólares, aquela consultoria de José. Milhões de dólares. Ele vai lá, dá tudo mastigadinho para Faraó, e Faraó vira para a diretoria dele, para os súditos dele, né? E diz, e aí? Tem alguém mais capacitado do que esse cara aí para cuidar da gente? É ele. Vamos eleger ele. Deu-lhe um anel de sinete, um segundo carro, um cordãozão de ouro, uma roupa de autoridade para vesti-lo. Falou, ó, ninguém se mexe aqui se José não mandar. É com ele aí, eu vou ficar aqui só na administração. E aí você sabe o que aconteceu. José se tornou governador do Egito, primeiro-ministro, alimentou o mundo inteiro naquela época. A gente não pode esquecer, ele trabalhou. Assiste a live lá, tá muito boa a live de José. Você vai aprender muita coisa lá. Eu estou fazendo um resumão aqui. Já está no ar, já tá no canal. No final das contas, José trabalha 14 anos, porque são 7 anos de fartura. Mas para armazenar por 7 anos de fome, trabalhou muito, irmão. O texto bíblico diz que José andou toda a terra do Egito, toda a terra, de norte a sul, de leste a oeste, armazenando comida, e aí a fome veio, 7 anos de fome. Só Egito tinha comida. Então Deus fez isso no tempo certo e na hora certa. Então, se você está guardando algo de Deus, não se precipite e melhor ainda, não desanime, porque quem fez a promessa é fiel para cumprir. Beleza? Amém? Vamos para o nosso estudo? Esse foi só um aquecimento. Hoje nós vamos estudar capítulo 7 do Sermão do Monte, versículo 13 e 14. Deixa eu pular aqui meus slides, que eu estou longe de lá a beça, hein? Acho que assim nem vai ser. O ESC vai ser mais rápido, né? Obrigado, Davi. Opa, deixei errado. Ctrl Z, volta?
Olha, rapaz, Ctrl Z, hein? Gravar esse atalho aí, esse atalho é bom, hein? Fez alguma coisa que eu não queria, Ctrl Z. Mateus 7,13, irmão, vamos lá? Ah, chegou. Mateus 7,13. Eu... Shift, Alt, setinha para baixo, vai para o último slide. Ah, é? Ô, pai. Shift. Alt, setinha para baixo. Aí não, aí tem que memorizar, né? Minha canetinha tá aqui. Ok. Seja bem-vindo ao canal Palavra de Esperança. Eu sou o pastor Vanderlei Andrade e queremos estudar hoje, continuar nosso Sermão do Monte. Vamos estudar hoje esses dois versículos. Mateus 7, versículo 13 e 14. E eu estou pegando carona no tema do pastor John Stott, que tem um comentário muito bom sobre o Sermão do Monte. E ele dá esse título lá, e eu achei interessante e copiei. Mateus 7, 13 e 14. A escolha inevitável. Você e eu temos que fazer escolha todos os dias, tá bom? Não tem como fugir disso. Nós escolhemos hoje a roupa que íamos vestir, não escolhemos? Escolhemos o que comer ali no café, né? Café delicioso que a gente já pôde tomar. E escolhemos estar aqui hoje, que foi uma escolha assertiva. E certamente Deus vai falar com você nessa mensagem. Vamos ler o texto? Mateus 7, 13 e 14. Nós estamos no meio aí do capítulo 7. Um capítulo essencialmente importante do Sermão do Monte. Nós vamos ver isso daqui a pouco. Versículo 13 e versículo 14. A prova da vida do reino. Seria um subtítulo na minha Bíblia. Entrai pela porta estreita. Larga é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição. E são muitos que entram por ela. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que acertam com ela. Tem muita diferença na King James? Não tem ninguém com King James aí, né? Aí teria que consultar. A Wanda não trouxe hoje. Mas eu acho que é bem parecido. Ok? Vamos ficar nesses dois versículos apenas hoje, porque tem muita coisa boa para a gente olhar aqui e aprender. Então leia na sua tradução, por favor, o versículo 14. Só o 14. Ah, fechou? 7, né? É. 13 e 14. 13 e 14. Lê os dois. Entrai pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição. Uhum. E muitos são os que entram por este caminho. Porque estreita é a porta e difícil o caminho que conduz à vida. Uhum. Apenas uns poucos encontram este caminho. Muito bom. Apenas uns poucos. Verdade. O que Jesus tem em mente aqui, irmão, no capítulo 7? Lembra disso? Jesus é um mestre. E como mestre, ele sempre tem algo proposital, algo que ele quer pegar do contexto cultural. E aí Mateus pegou bem isso, porque Mateus está escrevendo para os judeus. Então o Sermão do Monte é ampliado e bem detalhado em Mateus por isso, porque aqui Jesus está falando para seu próprio povo, muito embora a prioridade dele são os discípulos, mas ele está aos pés do monte e a multidão vem ouvi-lo. Então foi uma série de preleções que ele fez ali, e aí juntando capítulo 5, 6 e 7, fizeram-se Mateus fez uma coletânea, o resumo, e aí nós chamamos esses 3 capítulos de Sermão do Monte. E aqui está toda a base que um discípulo de Cristo precisa para compreender o caráter de Jesus e do reino de Deus e praticá-lo, colocar em ação. Então Jesus ao mesmo tempo, ele trabalha a questão do caráter, mas ele trabalha a questão prática, como viver, como ser um cidadão do reino, baseado nesses princípios, nesses mandamentos que o Sermão do Monte tem. Por isso que o Sermão do Monte é um texto básico para quem está iniciando a fé e ele só pode ser aplicado a quem é convertido. O não convertido não vai entender, porque não é para ele não nasceu de novo, ele não vai compreender os princípios de Mateus, tá bom? Do Sermão do Monte. O que se nota aqui de imediato nesses 2 versículos é a natureza absoluta da escolha que se nos apresenta, nós temos que escolher. São 2 caminhos, são 2 portas, nós vamos ver isso aqui, são 2 árvores. Aqui Jesus vai trabalhar no capítulo 7 alguns princípios algumas duplas que vão levar a gente sempre a fazer uma escolha e vai mostrar para nós o resultado da nossa escolha. No final, nós vamos ter que fazer essa escolha. Todos nós preferimos ter muito mais opções do que uma só. Neste caso aqui,
nós vamos ter somente duas escolhas. E aí, John Stott faz um comentário interessante sobre esse texto, Vladimir. Ele diz que, você já reparou que as pesquisas têm sempre mais que duas opções? Você é contra, a favor ou não tem nada a declarar? Tem sempre uma terceira opção para quem quer ficar em cima do muro. Os indecisos. Nas pesquisas, no reino de Deus não tem terceiro caminho. Não existe terceira via no reino de Deus. Existe o caminho apertado e estreito, existe o caminho espaçoso e largo. Existe o caminho espaçoso que muita gente vai, escolhe, porque pode entrar com toda a bagagem, não tem que renunciar a nada, mas existe o caminho apertado e estreito e ali é diferente, tem um processo. Está bem demarcado. Isso aí. E assim vai. Assim vai. Tem muita coisa boa e a gente vai, conto com a participação de vocês aí, tá bom? Ao longo dos nossos estudos sobre o Sermão do Monte, o capítulo 7, ele se torna essencial, porque nós estamos caminhando para o ápice. Jesus está concluindo. Você já viu que a melhor parte do filme fica no final? Geralmente, quando o filme é bom. Quando o filme é ruim, ele é ruim no começo, é ruim no meio e é pior no final. Mas quando o filme é bom, você vai, tem um crescendo. O final, eu já fui em cinema que nós terminamos aplaudindo o filme. Já aconteceu isso com você? A gente vibra tanto com o filme que a gente acaba, todo mundo fica anestesiado, né? O Sermão do Monte, Jesus tem essa intuição dele, de mestre, né? Ele está conduzindo. O Sermão do Monte, todos eles são pérolas preciosas, mas as pérolas mais preciosas estão no capítulo 7. Por isso, você só vai entendê-las se você estudar capítulo 5 inteiro, capítulo 6 inteiro, aí você chega no ápice, que é o cume do monte, no capítulo 7. Por isso eu recomendo, não perca os estudos daqui para frente. E se você ainda não pegou os de trás, capítulo 5, 6, volta lá e assiste. Você vai ser edificado, tenho certeza. O objetivo de Jesus, qual é o objetivo de Jesus? Já falei, vamos repetir. Foi levar os discípulos a conhecer a natureza do seu caráter e como eles deveriam manifestar esse caráter em sua vida diária. Então, Sermão do Monte, irmão, não é aquela matéria chata da universidade, aquele professor chato, que só fala de numerologia, só fala de coisa teórica e você não vê a hora de acabar a aula. Geralmente essa aula é sexta-feira, no último tempo. E todo mundo mata aquela aula. Não, Sermão do Monte não é assim. Jesus não tem essa prática. Jesus vai levando a gente para um estreito, a ponto de ele falar, o caminho é apertado, a porta é estreita e o caminho não é largo. Então Jesus está nos mostrando, ele quer que a gente conheça a natureza do caráter. Aí eu volto a repetir, não me cansarei disso. Quer saber quem era Jesus? John Stott ensina isso. Veja as bem-aventuranças e veja o fruto do Espírito. Quarta-feira vamos continuar o fruto do Espírito, hein? Fica aí, vamos voltar na bondade, vai ser muito bom, tá? A joia. Então, juntou bem-aventuranças, fruto do Espírito, esses dois textos falam do caráter de Jesus. Então, é o retrato de Jesus. É ali que a gente vê quem era Jesus. Então, Jesus está mostrando como é o seu caráter, mas ele quer mostrar como eu e você, como discípulos, devemos manifestar esse caráter. É fácil? Não. Por isso que o caminho é apertado e estreito, e poucos são os que vão por ele. Irmãos, nós vivemos num período no Brasil em que nós nos tornamos muito religiosos. A igreja brasileira se tornou religiosa. E aí eu preciso lembrar isso a você. Religiosidade não gera arrependimento. O fato de vir à igreja não está dizendo nada para Deus. Você pode ir à igreja e não estar salvo ainda. Você pode ser membro de uma igreja e não ser salvo ainda. Isso me preocupa muito. Por quê? A prática, a manifestação do caráter de Cristo, ela só vai ser vista em quem nasceu de novo. Então, quem é religioso não consegue manifestar o caráter de Cristo. Ele ainda vai continuar mentindo, ele vai continuar comprando e não pagando, ele vai continuar chegando atrasado, ele vai continuar flertando com o pecado, ele vai continuar dando volta nas pessoas, ele vai continuar a velha vida. Se nasceu de novo, as coisas velhas têm que passar. Fecha o parênteses. Eu preciso falar isso para você, para que você não seja enganado. Talvez você esteja ouvindo um falso evangelho, que não te levou ainda para esse caminho apertado e estreito. É um caminho de renúncia. Jesus nunca falou que seria fácil. Ele disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Ah, vale a pena. Você vai ver hoje que vale a pena o caminho apertado e estreito. Hoje eu vou pregar o evangelho para valer. Hein? 2 caminhos, 2 portas. É sobre isso que a gente vai estudar hoje. Mas Mateus 7 continua. 2 árvores,
2 frutos. Versículo 15 a 20, nós vamos estudar na próxima semana, se Deus permitir. 2 povos, 2 destinos. Não é isso? São 2 povos, um vai escolher o caminho, a porta estreita, vai dar num destino. Quem vai escolher a porta larga, vai dar em outro destino. Não tem como. Não tem como você entrar na Dutra e ir para onde? Espírito Santo. Não tem como. Obrigado pela ajuda. Fiquei confuso na hora. Não tem como. Irmão, entrou na Dutra, você vai parar em São Paulo, Volta Redonda, você vai para o sul, vai parar lá em Rio Grande do Sul, lá em Gramado, cidade bonita que eu hei de conhecê-la. Não tem como. Então, caminho, 2 povos, 2 destinos. E aí, Jesus vai corroborar. Aí vem a coroa. Eu acho que esse texto é o mais fundamental. Eu acho que o irmão Romildo concorda comigo, né? O prudente e o insensato. Fechou. Então, vamos recapitular? Se você não pegar nada... Tem alguém com sono, bebe café. Que o negócio hoje vai ficar bom, hein? Ó, 2 caminhos, 2 portas. 2 árvores, 2 frutos. 2 povos, 2 destinos. O prudente e o insensato. 2 alternativas. Não tem terceira via. Não existe. Se alguém lhe mostrou uma terceira via, olha, e tá cheio de terceira via aí, hein? Tá cheio de terceira via aí. Mas não vai dar em nada, hein? Vai dar com os burros na água, a vovó dizia. Você tem que escolher. E entre uma e outra aí, nós temos pouquinhos. Eu sei. É um pouco que deu ouvido a um ou a outro. Né? Exatamente, o resultado. O resultado. Semana que vem, vamos falar disso. Então, grava isso aqui, tá bom? Primeiro, há 2 caminhos. Este conceito já está lá no Antigo Testamento. Aí eu falei, Aldo, que ia começar com o Salmo 1, mas eu deixei para falar do Salmo 1 agora, porque tem coisa boa aqui, né? Não, Salmo 1. Vamos fazer uma pausa aqui? Não vamos correr hoje, né? Vamos ficar devagar. Você tomou café, tem mais café ali, se sentir fome, você para ali, vai e come a coisinha. Não vamos correr não, porque tem coisa boa aqui. Salmo 1. Primeiro, Salmo 1 não está aqui por acaso. Salmo 1 não caiu aqui por uma ordem de sorteio aleatória. Não. Deus, na sua soberania, trabalhou propositalmente para que o Salmo 1 fosse o salmo de abertura dos saltérios. Porque ele vai mostrar a proposta do reino de Deus. Toda a Bíblia, irmão, de Gênesis a Apocalipse, só aponta para um caminho, só aponta para Cristo. E aqui nós vamos ver 2 caminhos, 2 homens, 2 escolhas. E aí o Salmo 1 começa: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Deixa eu deixar uma dica para você aqui. No podcast Palavra de Esperança, lá no Spotify, você tem uma reflexão sobre o Salmo 1. Não é porque eu fiz, não, mas está muito boa. Eu recomendo. Eu quero recomendar. Tem outros comentários bons sobre o Salmo 1, mas eu recomendo meu podcast para você, tá bom? O que o salmista está mostrando aqui? Tem um detalhe aqui nesse primeiro versículo, irmão, que a gente não pode deixar escapar. Aqui é uma crescente. O bem-aventurado, o homem que nasceu de novo, o homem que escolheu o caminho apertado e estreito, ele não se detém. Ele não se assenta. Primeiro, ele não anda. São 3 não anda. São 3 não. Ele não anda aonde? No conselho dos ímpios. Ele não ouve. Eu vou precisar que Davi leia na King James. Salmo 1, versículo 1. Não anda no conselho dos ímpios. Não segue, né? Não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta. Irmãos, andar em torno do perigo. Você nunca vai direto ao pecado. Primeiro você é tentado. E na tentação, você anda próximo, né? Quando a coisa chama atenção, você se detém. Mas se você gostar muito, você senta. Se sentar, está derrotado. É o passo a passo. Está aqui, irmão. Você e eu já vivemos esse passo a passo aqui. Quando é que nós caímos? Quando nós sentamos. Onde que é? O sentar aonde? Na roda dos escarnecedores. Irmãos,
eu tenho, por causa da graça de Deus, porque o Espírito Santo habita em mim, eu tenho esse alerta dentro de mim, esses starts. Então eu posso fugir do pecado sim, porque todo pecado é fruto de tentação. Eu nunca pecarei sem antes ser tentado. Olha para o Éden, olha a queda do homem, olha Davi com Batseba, olha Sansão, olha todos os que caíram e olha para a sua vida. Você não participou nesse processo? Andou, se deteve. Se deter isso aqui me chamou atenção. Aí você, isso aqui não vai dar certo. Aí você fica, não, eu tenho que sair daqui. A mente fala, eu tenho que sair daqui, eu tenho que fugir. José fugiu, como quando a mulher de Potifar tentou agarrá-lo. O texto diz que vários dias ela ficou em cima dele. Mas aí ele fugiu. Ele não se deteve. Ele fugiu. Em vez de se assentar, ele foi embora. Meteu o pé. Está preso. Preso. Acorrentado. E aí, o que nós vemos aqui no Salmo 1? Vamos voltar aqui. Ele vai contrastar o caminho do justo com o caminho do ímpio. O justo prospera. O ímpio perece. Olha como é que termina o Salmo. Vamos ler todo o Salmo. Você ia ler o Salmo 1. Lê para mim. Salmo 1. Abençoado com felicidade é o homem que não segue o conselho dos ímpios, não se deixa influenciar pela conduta dos pecadores e nem se assenta em reunião dos zombadores. Olha aí, irmãos, eu tenho o direito de escolher com quem eu vou andar, onde eu vou sentar. E se eu fizer essas escolhas de maneira assertiva, biblicamente falando, eu vou viver em santidade. Aí eu vou ser o bem-aventurado do Salmo 1. E é interessante que o Salmo começa com bem-aventurança. Como é que o Sermão do Monte começa? Bem-aventurança. O deter fica mais forte do que o assentado. Né? Vamos lá. Versículo 2. Antes, onde está o prazer do homem bem-aventurado? Está na lei do Senhor. Na sua lei medita dia e noite. Irmãos, tem coisa muito boa na vida, né? Comer é muito bom, dormir no ar-condicionado é muito bom, dirigir um carro automático é muito bom, se for zero, melhor ainda, se tiver seguro pago, melhor ainda, se alguém pagar o combustível, IPVA e tudo para você, melhor ainda, mas não existe nada melhor no mundo espiritual, neste mundo que a gente vive, do que esse versículo 2. É o que é? Prazer de verdade. Qual é o prazer do bem-aventurado? Sentar-se diante do Senhor. Maria escolheu a melhor parte. Lembra de Marta e Maria? Marta, atabalhoada. Sincera, verdadeira, querendo agradar Jesus. E aí Marta, a irmã mais velha, diz, Senhor, não está vendo? Maria não está me ajudando? Jesus fala, Marta, Marta, você está ocupada com muitas coisas, só uma é necessária e Maria escolheu a melhor parte. E dela não será tirada. E aí, irmãos, essa é a melhor parte. Prazer esse homem bem-aventurado está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Irmãos, os segredos para a sua vida, para a prosperidade, prosperidade eu falo de maneira bíblica, porque a palavra prosperidade na Bíblia é tissaleia, e tissaleia na rota do sucesso, mas é sucesso na questão espiritual, é sucesso que José obteve, onde ele chegava, Deus abençoava. Ele chegou na casa de Potifar, tudo abençoou, mudou na casa de Potifar. Ele chegou na cadeia, tudo se transformou. Ele foi ao primeiro-ministro do Egito e tudo se transformou. Deus era com ele, o texto diz lá, porque Deus era com ele. Por que Deus era com ele? Porque ele temia o Senhor. José é um modelo de Cristo, é um tipo de Cristo na Bíblia. Terça-feira, hein? Perca a live não. Terça-feira eu vou fazer a parte 2 de José. Tem mais segredos lá, bons pra gente. Vai ser uma bênção. Eu imagino como vai ser bom. E aí, vamos caminhar o versículo do Salmo 1, que o texto hoje não é Salmo 1, eu já estou me detendo muito aqui, que eu preciso avançar. Ele será, o justo, como árvore plantada junto à corrente de água. Essa árvore não tem problema de dar fruto, ela não murcha, ela não perde folhagem, ela está no melhor lugar, ela está à beira de um rio. Em seu devido tempo dá seu fruto, cuja folha não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Aqui é Tissaleia. Tudo que quanto ele faz, prosperará. Tem uma versão que fala isso? Prosperará? É a sua, irmã Esther? Salmo 1. Tudo quanto realiza, prospera. Prospera. Mas eu acho que a revista corrigida também fala de prospera, porque a palavra aqui é Tissaleia. Versículo 3, no final. Prosperará. Isso, ok. Eu decorei nessa versão, revista corrigida, que antigamente vendia mais, era corrigida, né? Aí depois, graças a Deus, fizeram a revista atualizada, que é bem melhor.
é mais fidedigna ao texto original. Por isso eu recomendo a revista atualizada. Não é porque eu estou ganhando dinheiro, nem tenho nada, não é propaganda, não é meu patrocinador, tá? A versão revista corrigida, ela ficou um pouquinho devendo. Aí veio a revista atualizada, ela entrega com mais fidedignidade o texto. E aí, a ideia aqui de ser bem-sucedido é a prosperidade espiritual. É você ser guiado por Deus, ser livrado por Deus, você não entra em negócio furado, você não é precipitado, você não ajuda quem Deus não mandou ajudar, você se torna um homem prudente, de Mateus 7, que constrói sobre a rocha. Ah, eu vou parar aqui. Bom, eu não posso parar aqui porque eu preciso mostrar o destino do ímpio, né? Porque como é o ímpio? Aí, a partir do versículo 4, muda o contexto, né? Até o 3 falou do justo, do bem-aventurado. Agora, de 4 a 6, os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Ele não é árvore, ele é uma folha seca, largada no chão. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor, porque é ele que vai separar o trigo do joio, né? O Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Fecha o Salmo 1, ouve o podcast, tem mais coisa lá, detalhada, e agora vamos voltar para Mateus 7, versículo 13 e 14. Se você tiver algum comentário, faça, não esqueça. Agora Jesus vai complementar essa figura dos dois caminhos. Um dos caminhos é fácil. A palavra significa lá largo, espaçoso, confortável. Se a gente fosse pegar uma Bíblia mais light, uma tradução, nova tradução de linguagem de hoje, que é bem light, talvez vai falar de caminho confortável. Mas a ideia ali é de um caminho espaçoso, não tem renúncia. É tipo assim, é prazeroso ficar aqui. Momentaneamente, parece até bom. Então é um caminho fácil. Não é um caminho de renúncia. É o que diz o versículo 13. Bom? No caminho largo, há muito lugar para a diversidade de opiniões e a frouxidão moral acontece livremente. Ninguém confronta ninguém, todo mundo é incluído. Nós estamos agora na onda da inclusão. Aí está nascendo a igreja inclusiva. Isso é uma furada. Porque a igreja inclusiva é a porta larga. Ela não está pregando o evangelho do caminho apertado e estreito. Deus ama a todos os pecadores. Ele disse, vinde como estáis. Mas ele não disse, fique como está. Lembra de Jesus e a mulher samaritana? Lembra de Jesus e a mulher adúltera? João 4, João 8? O diálogo delas com Jesus? Houve mudança. Lembra de Zaqueu? Ladrão. Jesus entrou à casa dele e falou, hoje veio salvação nessa casa, porque esse também é filho de Abraão. Escandalizou os judeus, né? Fecha os parentes. Só esses 3 exemplos. Então, o que acontece no caminho largo? É o caminho da tolerância e da permissividade. Ali onde tudo é permitido. Então, é uma fachada que parece, mas na verdade não é. Antigamente chamava-se denorex. Parece, mas não é. Bem antigamente, né? Eu nem sou dessa geração, porque eu sou mais jovem. Não tem freios, nem limite de pensamento ou de conduta. Por isso, é um caminho largo e fácil. Não tem freio. Não tem. Tranquilo. Pode vir, mistura todo mundo. É a grande porta, é o grande caminho. E aí Jesus disse que muitos vão escolher esse caminho fácil e largo. Não tem nenhuma cobrança. É muito interessante observar isso, tá? O caminho difícil, aí eu preciso que alguém leia para mim Mateus 5,37. Pode ir abrindo aí, Mateus 5,37. O caminho difícil, por outro lado, é estreito, seus limites são claramente demarcados. E aí você vai compreender por que o Sermão do Monte não pode ser ensinado a uma pessoa que não nasceu de novo. Ela não tem compreensão ainda, a mente dela está embotada. Ela anda na escuridão, ela não tem discernimento para entender o Sermão do Monte. Porque é bem demarcado, os limites são bem demarcados. Pode ler para mim, Aldo, ou alguém que já está lá em Mateus 5,37? É Sermão do Monte, tá? Olha o que Jesus vai falar no Mateus 5,37. Não, 5,37. Mateus 5. Mateus 5. Você deve estar no 6. Você leu 27. É, o 37.
Tá claro, irmão? Tá bem demarcado? Sim, sim, não, não. O carioca tem uma mania feia, e isso é falha de caráter. Ele vê um amigo passando ali na calçada, do outro lado, tem tempo que ele não vê esse amigo. Aí o cara lá, geralmente flamenguista, fala assim, passa lá em casa depois. Aí falou, beleza, guarda lá. Só o cara não vai. Ele lá sabe que você não vai, e você sabe que você não vai. Mas tá dizendo que é beleza. Sim, sim, não, não. Cristão tem que ter agenda. Tem que saber se pode fazer aquilo. Barbudo, pode ir lá em casa amanhã consertar minha máquina? Não, ele tem outra agenda. Eu não posso furar a fila. Barbudo é um bom técnico de máquina de lavar, se você precisar. Eu te dou o contato dele, só falar comigo. Né? Ar-condicionado? Irmão humilde, pode chamar ele. Bom técnico também. Mas o negócio dele é maior, o negócio dele é industrial, né? Empresas, grandes shoppings, é outro nível, outro patamar. Você entende aqui, irmão? É sim, sim, não, não. Você não é obrigado a assumir um compromisso. Eu aprendi isso na minha juventude com a minha amiga Guta. Wanderlei, você não é obrigado a empenhar a palavra com ninguém. Uma vez que empenhou, tem que cumprir. Vou repetir. Você não é obrigado. Carioca, você que está me ouvindo, você não é obrigado a empenhar a sua palavra com ninguém. Mas uma vez que empenhou, tem que cumprir. Isso é caráter. Sim, sim. Não, não. E o não tem que ter cara de não. Fala, Aldo. Parece ser coisa assim tão simples. Não, é grave. Parece simples. Eu confesso. Eu sei. Nós banalizamos isso, irmãos. Nós banalizamos. Se o sim não é claro, então não. É não. E às vezes o sim é tão duvidoso que você já sabe. Ele está falando isso para me agradar. Né? Ele está falando isso por quê, irmãos? Por que nós caímos nessa cilada? Porque nós baixamos o nível. O nível, a régua de Jesus no Sermão do Monte é alta. Não é impossível, não. Mas a régua é alta. Porque é a regra do reino. Na regra do reino, caminho apertado estreito. É difícil, mas é possível. É plenamente possível viver em santidade e ser um bem-aventurado. Estão entendendo? Balança a cabeça, está entendendo? Está entendendo? Tem gente com sono, vai beber café quem está com sono. Um dos perigos do caminho largo é que a gente começa a fazer concessões e em pouco tempo a nossa mente se alarga. Por que eu botei alarga entre aspas? Porque é a mente da inclusão, pode tudo. A gente se torna tolerante com o pecado. Esse é o problema da igreja inclusiva, da igreja moderna. A gente vai se adaptando ao ambiente. E aí a gente deixa de ser sal e deixa de ser luz. A gente se torna aquele sal insípido que Jesus falou que não serve para nada. Irmãos, a igreja brasileira está cheia de sal insípido. Infelizmente. Ah, pastor, você está sendo radical. Isso é legalismo. Não, isso é evangelho, Sermão do Monte. Isso é o evangelho puro, sem mistura. Sem para de sofrer, sem... O que mais? Só vitória. Não. Isso não é evangelho. Isso é outra coisa. Isso é uma linha alternativa aí que inventaram. É a terceira via que não existe na Bíblia. Não existe. Simplesmente não existe. Então, cuidado. O que acontece, irmão? Depois que a nossa mente se alarga, a gente se torna concessivo demais. Ó, logo nós vamos trocar o que eu creio pelo que eu sinto. Irmãos, eu nunca vi uma igreja que anda tanto pelo que eu sinto. Brincando aqui, estávamos conversando eu e Vladimir, eu indiquei para ele, vou indicar para você agora. O melhor livro que fala sobre a graça de Deus, que eu já li até agora, é O Despertar da Graça, de Charles Windows, editora Mundo Cristão. Não estou ganhando nada com isso, mas eu recomendo a leitura. Mudou a minha mente. Ele fala num dos capítulos sobre os assassinos da graça. Eu estava falando para o Vladimir sobre isso. O que eu sinto? Qual é o perigo aqui, irmãos? O que eu creio, eu estou falando da sã doutrina. Não se negocia sã doutrina. O que eu sinto é a minha experiência. E eu não posso viver em cima da minha experiência. A minha experiência, ela é muito arenoso o terreno. O que eu creio é rocha. Você entendeu isso? Se não entendeu, me pergunta. Você precisa entender isso aqui. O problema quando a gente chega ao evangelho da inclusão, que está chegando, infiltrando dentro da igreja, é que a gente vai viver pelo que eu sinto. E aí o que eu sinto está falando das minhas emoções. E as minhas emoções me enganam. Enganoso é o coração e perverso. Eu não posso decidir pelas minhas emoções.
Tem pessoas que são muito queridas. Tem pessoas que são emocionalmente fantásticas. É bom ficar perto delas. Elas trazem ambiente alegre, elas são extrovertidas, elas têm bom papo, mas elas não creem no que eu creio. Elas são legais, mas elas não falam a minha língua. Eu não posso andar com elas, só um primeiro. Eu não posso, eu não devo me assentar onde ela está. Só porque ela é simpática, bacaninha, legal. Tem até dinheiro, né? Às vezes paga as coisas para você, mas ela não crê no que eu creio. E ela vive de sentimentos, ela é muito sentimental. Ah, eu estou sentindo de Deus. Não tem isso na Bíblia. Não tem, é sim, sim, não. É a sã doutrina. Ah, eu estou sentindo de Deus de abençoar você. Não tem nada de estou sentindo. Você está seguindo o princípio bíblico. Tá. Dá e ser vos é dado. Esse é o princípio bíblico. Não precisa sentir nada. Você precisa sentir alguma coisa para entregar a sua oferta? Não precisa sentir. Está na Bíblia. Trazei, diz no mercado do tesouro. Se for esperar sentir, não vai entregar. Você entendeu a diferença, irmão? Fala, irmão. Vocês estão entendendo a diferença? Estão entendendo a diferença? Irmãos, isso aqui é muito perigoso. Irmãos, essa madrugada, eu demorei a estudar hoje. Eu tive um dia bem cheio e eu deixei para estudar bem tarde. Eu rendo bem depois das 10 da noite. É impressionante como o meu cérebro dá uma startada depois das 10. E eu descobri com Josué que isso não tem problema nenhum. Você tem que saber, no teu físico, qual é o melhor horário para você estudar a Bíblia. De manhã, eu sou lento, eu sou lerdo de manhã, eu não funciono bem de manhã. Não funciono. Agora, depois das 10, meu irmão, a Aldo já funciona bem de manhã, né? Às vezes eu pego o Aldo 9 horas da noite, ele já tá no bagaço, ele tá no pó da rabiola. Aí já não pega mais nada. Não adianta. Aí. Maravilha. Você entendeu, irmãos? Isso aqui, cuidado. Esse cuidado aqui tinha que estar em caixa alta. Querido, entenda isso. Eu não estou sendo legalista. Eu amo, eu conheço a graça de Deus. Eu fui alcançado pela graça de Deus. Mas tem coisas no Evangelho que não tem como a gente negociar. Você entende isso? Se você negociar princípios bíblicos, você corre o risco de estar indo nessa terceira via que não existe. E no final vai dar num abismo. É com muito carinho que eu falo isso para você. Fala, irmão Romildo. Eu estou lembrando de uma frase do Moody, Daniel Moody. Eu lembro também, diz assim, que a Bíblia não foi feita para aumentar o nosso crescimento, e sim para mudar a nossa vida. Mudar a nossa mente. É isso? Para mudar a nossa vida. É isso? Verdade? Mudar de vida é se entregar ao que ouviu na boca de Deus. Por isso que conversão, a palavra conversão tem exatamente esse sentido, né? Eu estava indo na direção da morte, e aí eu entrego minha vida a Cristo, eu me converto. É metanoia, o verbo no grego. É mudança de vida, irmão. Aquele que furtava, não furte mais. Aquele que matava, não mata mais. Aquele que mentia, não minta mais. Efésios 4 e 5. A mudança de vida não é só comportamento, não, porque pode o ímpio ter bom comportamento. Também, Tem ímpio que dá excelente testemunho moralmente. Só que ele não tem fruto. Não tem fruto. Fruto vertical. Tem fruto ali horizontal. E a gente confunde, né? A gente confunde. Você vai evangelizar alguém que é espírita, por exemplo, ele fala, eu nunca matei ninguém, eu pago meus impostos, eu honro meus compromissos, ele acha que por isso ele vai para o céu. Eu sou educado, né? Ok, já estou quase terminando, fica comigo aqui. O caminho difícil e estreito de Cristo também deve ser acolhido como jugo suave e fardo leve. Vai lá, Mateus 11:30. Jesus está falando desse mesmo princípio. Porta estreita, caminho apertado, vai dar no jugo suave e no fardo leve. Jesus está propondo uma troca. Era bom ler de 28 a 30. Irmã Wanda vai ler para mim. Mateus 11, 28 a 30. Fala, Vlad. Aí vem o pessoal dessa linha, né? Não é bem assim. Não é bem assim. É o que eu sinto. Aí você anda no que eu sinto. Irmãos, isso é um perigo. Irmãos, eu me dá angústia. Eu sinto dores nas entranhas quando eu olho para esse texto bíblico e eu vejo o quanto a igreja está fora, longe. Ontem eu estava conversando com o irmão, que o irmão Aldo conhece, e ele veio todo alegre me mostrar uma foto de um cenário que ele mudou no templo da igreja. Eu fiquei olhando para aquela foto e falei, gente, o que isso vai mudar na vida de alguém? Ele só mudou o cenário do templo.
Que relevância tem isso? Ele estava todo feliz porque mudou o cenário, sabe? É como se a gente mudasse aqui a cortina. E a gente vibrar porque mudou a cortina. Mão, a cortina vai ficar aqui. Isso não é essencial. Tem que trocar a cortina, tá velha. Vamos trocar esse ano, no final de ano. Ou começo do ano, não sei. Mas isso não é relevante. Vamos lá, Wanda, Mateus 11, 28 a 30. Davi, pega mais água para mim, que a minha acabou. Mateus 11, 28 a 30. Pode ler, Wanda. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Manso e humilde. Se você é suave, o meu fardo é leve. O convite de Jesus aqui, irmãos, alguns até se escandalizam quando eu falo isso. Jesus está falando isso para crente. É para crente, não é para o ímpio, não. É para o cristão. Vinde a mim, não andeis ansiosos por coisa alguma. Mateus 6, buscar o reino de Deus e sua justiça, todas as demais coisas serão acrescentadas. É para crente, irmão. Jesus está falando para nós. Troca do fardo, sai da sua preocupação, da sua ansiedade, lança sobre Deus. Pedro vai falar, Pedrão lá na primeira carta de Pedro, lançamos sobre Deus toda a nossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de nós. Ah, irmãos, evangelho de reino, abre a sua mente, o evangelho, se eu pudesse abrir a sua mente e jogar isso lá dentro e deixar isso, se eu pudesse, eu não tenho esse poder, mas o Espírito Santo tem esse poder. O Espírito Santo tem esse poder. Olha, eu estou empolgado hoje, hein? Estou alegre. Você está feliz? Está recebendo a palavra aí? Amém. Fala, irmão Romildo. Não, é interessante quem estava citando aqui, o Simão do Monte, o primeiro versículo, que se olhar rapidamente, não dá nada a ver, Jesus começa dizendo assim, e vendo Jesus a multidão, subiu ao monte, e tendo se assentado, quem se aproximou dele? Os discípulos. Aproximaram dele os discípulos. Os discípulos. A multidão. É aqueles que iam fundar a igreja. Entendeu? Então, o mundo é dividido. Ou nós somos multidão, ou discípulos. Aqui é pouco, todos é discípulos. Mas quem não é discípulo é multidão. Toda vez que você fala disso, eu lembro da mensagem que eu não prego há muito tempo. Tem que pregar. Multidão, seguidores e discípulos. Eu tenho uma mensagem sobre isso. Vamos lá. A porta que leva o caminho fácil é larga, pois é só uma questão de tomar o caminho fácil. Evidentemente, não há limite para a bagagem que podemos levar. Porta larga. Ó, vou dar um exemplo. Quando eu estava estudando, esse exemplo veio na minha mente. Esse sofá aí foi uma doação que nós recebemos. Aí eu vim com um barbudo, parece. Dudu, lembra? Você pegou lá em casa, porque estava lá em casa esse sofá. Trouxemos para cá. Chegamos aqui, irmão, o sofá não passava na porta. A porta aqui é estreita. Você que está aí me vendo pela TV ou pelo seu celular não vai ver a porta. Mas a porta de entrada aqui é muito estreita. E o sofá não passava. E agora? A casa é toda gradeada. Grade fixa, não tem como tirar a grade. A janela é pequenininha, não passaria pela mente se tirasse a grade. E aí nós ficamos naquele sanhaço. O que faz? Olhei o pé é largo de madeira. Sofá antigo, não se faz mais sofá desse, né? Aí eu falei, tive uma ideia, vamos tirar o pé. Tiramos os pés, o sofá passou. Então, se a porta fosse larga, passaria tranquilo. Não precisava tirar nada. Cuidado. Porta larga, caminho fácil. Porta estreita, caminho difícil. Tem que deixar bagagem. Quais as bagagens? Vamos ver. Nós precisamos deixar, não precisamos deixar nada. Pecado, orgulho, justiça própria. Ah, irmão, como a gente peca aqui, ó. Eu botei orgulho aqui porque orgulho é pecado, tá bom? Mas só para você entender, pecados de um modo geral, orgulho, justiça própria. Tem gente, tem crente, velho de igreja, que não entende que justiça própria é uma falha. Não tem nada em mim que faça eu merecer a salvação. Entenda isso, pecador. Não há nada, é graça, favor imerecido. Se nós fizermos tudo, o Evangelho de Lucas vai dizer, ainda seremos chamados de servos inúteis. Não há nada de bom em mim, irmão. Miserável homem que sou, Paulo falou. Então, cuidado, a justiça própria é aquela pessoa que acha que não, eu sou corretinha, eu mereço. É o evangelho meritório, está embutido aí de maneira velada na sua mente. Cuidado. Agora, o caminho difícil. A porta é difícil e é estreita. Não é só difícil, é estreita. É preciso procurar para encontrá-la.
Porque uma porta pequena não se acha facilmente. Você tem que descobrir. Já viu aquelas casas que tem uma porta falsa? Você nunca sabe onde é que é. Quando você abre, tem um banheiro, tem um guarda-roupa, tem um closet atrás daquela portinha estreitinha. Às vezes é assim que a gente vai encontrar. Tem que procurar. A porta larga está na cara, todo mundo vê. A porta de shopping é larga ou é estreita? Geralmente é larga, né? O ar-condicionado funciona ou não funciona? Quanto tempo você fica dentro de um shopping? Reclama quando está no shopping? De calor? Ai, tá calor aqui, vambora. Não. Entra no frescão que está com o ar-condicionado queimado. Você não vê a hora de sair. Ali você tem uma amostra grátis bem pequenininha do que é o inferno, né? É um calor miserável. Vamos aqui, Mateus 19, 24. Estou quase acabando. É preciso procurar para encontrá-la. É fácil errar o caminho. Jesus disse em outra ocasião, é estreita como o buraco de uma agulha. E aí ele está falando para o jovem rico, lá Mateus 19. Você vai relembrar esse texto. Vladimir vai ler só o 24. O jovem rico foi a Jesus, Jesus o confrontou, mostrou para ele que tinha um Deus no coração dele, que era as riquezas. Ele saiu cabisbaixo, aí Jesus vira para os discípulos e fala isso aí. E ainda vos digo que é mais fácil passar no camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar com um rico no reino de Deus. O que é esse camelo aí, Vladimir? No fundo de uma agulha. Toda a cidade antiga tinha um portal grandão, abria-se aquele portão grandão para passar as carruagens e o exército. E do lado, uma portinha pequena e bem baixinha para que os animais não passassem ali, só o ser humano. É igual as porteiras de fazenda que tem 3 tocos para o boi não passar. Se o boi for para ali, ele fica preso. Como é que é o nome daquele negócio ali? Sabe? Tem um nome. Eu também não sei. Você lembra o nome? São 3 tocos. O ser humano passa, o boi não passa porque ele não consegue fazer a curva. Então, isso. Exatamente. A porta estreita que Jesus está citando é a porta onde o camelo não consegue passar. É um caminho baixinho, tem uma trava alta aqui, ó. O camelo não consegue passar, mesmo ajoelhando. Isso é o fundo da agulha. Jesus está falando. Para você entender a dificuldade. A porta larga passa carruagem. A porta estreita é difícil e é apertada. Não passa com bagagem. Vamos entender isso. A entrada também é como uma barreira de pedágio. É preciso que as pessoas entrem uma a uma. Chegou na praça de pedágio, ainda que você tenha o Sem Parar, Connect Car, vou fazer propaganda de todos eles aí para ninguém ficar triste. Veloy. Você chegou lá, tem uma fila. É mais rápido. É mais rápido. Eu recomendo. Põe lá o Sem Parar, um Veloy, um Connect Car. Você vai passar bem mais rápido no pedágio. Mas é 1 a 1. E quando o miserável vem e não pagou a fatura, a cancela não abre. Faz aquela fila enorme. Mas é 1 a 1 que vai passar. Georgina gosta quando eu falo miserável, né? Georgina, nós somos miseráveis. É a Bíblia que diz que nós somos miseráveis. Não fica triste comigo, não. Ok? Como encontrá-la, então? Aí o caminho está aqui, ó. João 10, não precisa abrir, não, está aqui. Jesus falou, eu sou a porta. Ele também disse que ele é o caminho. Se alguém entrar por mim, será salvo. Aí o versículo continua. Entrará, sairá e encontrará pastagem, alimento, comida sólida. Jesus é a porta. Jesus é tão bom que abriu a porta para você passar. Lembra? Deus é tão bom que abriu a porta para você passar. E a porta é Jesus. Lembra, irmãos? E a porta é Jesus. Estou acabando, fica aí, não vai embora não. Em terceiro lugar, irmão, a gente está estudando o texto de Mateus 7, 13 e 14. Moisés também tornou isso explícito quando ele vai citar o que Deus mandou ele escrever lá em Deuteronômio. Abre sua Bíblia. Vai aparecer aqui. Deuteronômio 30, versículo 15 e 19. Se quiser abrir para conferir, pode abrir. É muito bom conferir o texto. Moisés está falando do mesmo tema e falando de escolhas. Irmão Romildo começou citando esse texto. Né? O que ele propõe? Propõe diante de vocês, vê o que propõe hoje a vocês. A vida e o bem, a morte e o mal, a bênção e a maldição. Escolhei, pois, a vida. É a recomendação. Depois você lê lá, Deuteronômio 30, versículo 15 e 19. Qual era a Bíblia de Jesus, irmãos, quando ele está escrevendo Mateus 7? Aqui é a Bíblia de Jesus, Pentateuco. Jesus não inventou a roda. Ele está pegando o princípio bíblico lá de Deuteronômio para explicar que a porta é estreita. Acho que é o último slide, conclusão. Fica aí, não vai embora.
A realidade espiritual terminará em 2 destinos. São só 2 destinos. Por isso, qual é o tema da mensagem? A escolha inevitável. 2 destinos. A destruição ou a vida. Nós vamos ter que escolher. E aí eu termino. Não há uma terceira alternativa. A escolha é inevitável. E aí, querido, encerrando hoje, qual escolha você vai fazer? Tá claro que tem que fazer uma escolha? Não tem como você ficar inerte, indiferente diante de Mateus 7, 13 e 14. Isso aqui é só a introdução da conclusão de Mateus 7, do Sermão do Monte. Tem coisas mais preciosas aí para frente. Fique ligado, não vá embora sem deixar o like, sem se inscrever no canal, porque eu quero falar dessa estatística que eu vi lá no meu canal, ajudado pelo nosso diretor digital, meu filho Davi. 79% das pessoas que vão no meu canal visitam, mas não se inscrevem, não são inscritos. 79, Vladimir, são pecadores. Eu acho que você é um deles. Deixe seu like, se inscreva, deixe seu like, tá? É importante. Comente alguma coisa, se você foi abençoado, bota lá. Joia, foi bênção, o que você aprendeu? Comenta alguma coisa. Dúvida também, pode perguntar. Se tiver alguma dúvida, eu estou aqui para responder. E se eu não souber, eu vou consultar e vou buscar a resposta, que eu também não sei tudo não. Mas eu gosto de estudar a Bíblia e eu quero ajudar você. Deus me levantou para isso. Eu tenho certeza que o propósito de Deus para a minha vida é ensinar o caminho que Jesus deixou para nós em Mateus 5, 6, 7, em toda a Bíblia. Então, vamos para casa, vamos descansar. Um bom apetite para você, uma boa noite, um bom dia, uma boa madrugada, uma boa tarde. Eu não sei que hora você vai assistir esse vídeo, mas eu espero que Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família e tenha um dia feliz, uma noite alegre, um dia abençoado. Tenha sempre esperança. Forte abraço.